Olá, estamos ao vivo para mais um Meia Hora Sonora. Eu sou Roseli Máximo e junto com Jason Prado vamos conversar com o músico carioca Rogério Guimarães. Rogério é violonista, guitarrista, compositor e arranjador e vai falar para a gente sobre sua carreira, seus projetos e tocar também um pouquinho. Oi, Rogério, Jason. Olá. Olá. Bem-vindos. Rogério, começo pedindo para você falar como a música entrou na sua vida e a ponto de virar a sua profissão, né? Conta pra gente. Olha, a música escolhe algumas pessoas, né? E eu não pude escapar dessa escolha transcendental por onde eu fui captado. Mas assim, de uma maneira mais simples, lá em casa sempre teve muita música, porque minha mãe a gente tinha a nossa vitrola e a discografia da minha mãe era muito bacana, tinha muita coisa que a gente ouvia lá, tipo Bethânia. Minha mãe era apaixonada pela Bethânia, pelo Chico, Caetano, Gal, esses baluartes aí da MPB que hoje a gente tanto tem como referência. Então, desde eu nasci ouvindo essas coisas. Minha mãe conta uma história que agora me lembrei, que uma vez a gente estava num táxi e no rádio do táxi tocou uma música que agora eu não lembro qual é, mas uma música que eu acho que era da Bethânia, e eu cantei a música todinha. Ela falou: meu filho, de onde você sabe essa música? Eu falei: mãe, não é essa música que tem no seu disco? Eu já captava essas coisas. E aí foi assim. Depois, assim, absorvendo de outras coisas também, da TV. Eu tive a sorte assim de ter uma infância que os programas infantis de TV tinham uma qualidade musical maravilhosa. Me lembro, até hoje falo muito sobre isso, me lembro do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Quem viveu essa época sabe, assim, o Sítio do Pica-Pau Amarelo tinha uma trilha sonora riquíssima, assim, fantástica. E assim foi. A música fluía mais, né, na televisão, sei lá, nos anos 80, nos anos... Nos anos, assim, minha infância é dos anos 70, né? Eu sou de 1970. Então a gente pode dizer que, na verdade, não só a música, como a cultura, de uma maneira geral, é tinha verdade. uma qualidade muito superior ao que a gente tem hoje em dia. Como dizia o Muniz Sodré, a televisão virou a cultura do lixo, né? O Rogério, como é que é esse seu processo de criação e composição? Quer dizer, conta pra gente um pouquinho como é que isso acontece assim no seu dia a dia. Sim, eu sou guitarrista e violonista e compositor, arranjador, assim, e a composição realmente é um dos aspectos da música que eu acho mais deliciosos. Compor uma música é uma coisa, assim, quem compõe sabe disso, é uma das coisas mais gratificantes que existem. Eu tenho meu fone caiu aqui, vocês estão me ouvindo. Pode continuar. Eu tenho um processo de composição muito espontâneo, assim, porque eu acredito que a música deve ser, da maneira como eu vejo, assim, deve ser um fluxo espontâneo de ideias. Então, geralmente eu faço assim, geralmente as minhas músicas, elas partem de um ritmo, ideia rítmica, assim. Digamos que eu queira compor um forró, né? Aí eu gravo alguma coisa assim, uma levada de forró, gravo eu mesmo batucando em algum lugar, e aí tem uma ideia, dessa ideia eu gravo, vem espontaneamente uma ideia, eu gravo. Quando eu começo a ter que lutar com essa ideia, quando eu tenho para onde eu vou agora, o que eu vou tocar, aí eu paro, deixo para lá, porque aí é onde eu acho que a música começa a ficar muito cerebral. E aí depois de um tempo eu pego aquilo que eu gravei antes, escuto e vem outra ideia, aí gravo mais um pedacinho e assim vai até a coisa ficar pronta. Bacana isso. Exatamente. Depois a gente vai burilando, vai vendo as partes, onde encaixa isso com aquilo. Mas eu gosto para mim funciona assim. Inclusive, se eu estiver falando demais, vocês me interrompam. Inclusive com essa questão que eu componho, eu tenho algumas, não muitas assim, mas eu tenho algumas canções com letras também. Inclusive da mesma forma com o texto, né, com as músicas com letra. Geralmente eu tenho alguma ideia e aí registro essa ideia, e aí quando o que eu vou falar agora, aí eu paro. Eu tento não lutar com a música, né? Eu gosto muito, eu já compus muito dirigindo, isso é uma coisa engraçada. Estou dirigindo, aí vem a ideia, eu tenho um gravadorzinho, eu gravo essa ideia e deixo para lá. Daí a pouco, no dia seguinte ou algum tempo depois, eu escuto aquilo, aí vem outra ideia. E aí eu gravo também. E aí vou juntando os pedaços até que saia uma composição. Barato. Eu morro de inveja, porque o
o processo de escrever literatura e ficção é absolutamente o contrário, né? Você tem que brigar, ele só nasce mesmo dessa luta entre o que você pensa e o que você sente. É curioso, morro de Mas inveja mesmo. razão que agora me recorda que não sei porque me lembrou disso também. O Nietzsche, o filósofo, né? Não deixa de ser uma certa forma de literatura também, de escrita. Escrevia exatamente muito assim, mais ou menos parecido com o que eu estou falando. Ele saía andando e tinha um caderninho. Ele ia andando e aí escrevia no caderninho e ia. Daí a pouco escrevia no caderninho e ia. Depois, quando ele chegava em casa, ele pegava aqueles garranchos, tudo que ele fez andando, e transformava no livro, na obra que a gente conhece hoje em dia. Mas era uma forma de escrita espontânea também, né? Tentando não lutar com as ideias. Bom, é uma maneira. E olha aqui, eu queria te perguntar sobre os seus instrumentos. Você toca violão, violão de 7 cordas, guitarra? Qual que tem um lugarzinho privilegiado aí no seu coração? Olha, eu sou na tradição do instrumentista brasileiro, assim, do guitarrista. Eu sou um violonista guitarrista, porque assim você vê nos Estados Unidos, né, em alguns lugares, você vê que tem uma diferença. Né? Tem os caras que são guitarristas, aqueles super guitarristas, e tem os caras que são violonistas, que são super violonistas. Mas é difícil ter os dois. Aqui a gente tem muito isso. Como o Brasil tem uma tradição de violão muito grande, então quase todo guitarrista é um bom violonista também. E quase todo violonista toca um pouco de guitarra. Então, comigo funciona assim. Eu toco o violão de 7 cordas, é o violão que eu me adaptei mais a tocar. Não na linguagem do choro, né? O violão de 7 cordas de choro, com toda aquela baixaria, que eu acho maravilhoso, mas não sei fazer. Acho lindo, mas eu utilizo a 7ª corda como um recurso a mais para o instrumento. Você aprendeu tudo sozinho? Tua formação? Não, mais ou menos. Assim. Quando eu lá em casa, eu e a minha irmã, eu tenho uma irmã que tem um ano mais velha que eu, a gente tem uma idade muito próxima, e tivemos uma professora de violão. Se não me engano, eu tinha 9 anos e ela 10, uma coisa assim. E a gente teve, acho que, um ano de aula e aprendemos aquelas músicas com acordes abertos, assim, aquelas músicas de tríade. E depois essas aulas acabaram e eu, sei lá, tomei gosto pela coisa e continuei insistindo e estudando. Aí daí para frente no instrumento realmente eu fui autodidata. Eu tive Mas depois, você teve? eu tive aulas eu tive grandes mestres assim. Tive aulas teóricas, estudei harmonia, improvisação, arranjo, etc. Estudei no Sigan, que é a escola do Ian Guest, que é um grande mestre para muitos músicos brasileiros. Tive grandes professores lá, como Flavinho Paiva e como Nelson Faria também. Mas, assim, são matérias teóricas que me alargaram muito o horizonte assim, no instrumento. Mas foi tipo assim. Eu preciso contar a vocês que eu acho que a transmissão da gente no Face deu uma caída. Começou agora. Não, eu já tinha começado e parou e voltou. Acho que está meio instável a transmissão. Mas estamos gravando aqui. Se der problema, já vai estar editado lá no... Disponibiliza. Tá bom. Mas então, estamos ao vivo. Vamos continuar. Rogério, o seu primeiro CD, né, Pé Descalços, você lançou em 2017 com músicas autorais, né, sua. Fala um pouquinho para a gente desse trabalho, por favor. Olha, eu ensaiei várias vezes de gravar um disco anteriormente, mas ensaiei algumas vezes. Uma vez eu até cheguei a gravar algumas coisas. Mas no final, eu achava que o resultado ainda não estava maduro, assim, não estava ainda muito... Eu não me achava maduro, não achava pronto. E eu já vi isso acontecer com muitos amigos, assim, se tiver algum amigo músico assistindo, sabe, e já passou por isso, acho que não são poucos, sabem dizer o que é. Às vezes a gente está num processo, vou gravar um disco, aí tem aquelas músicas, e aí você vai gravando, quando termina o disco, você já é outra pessoa do que você era no início do disco. Então você já acha aquilo, poxa, sei lá, não... Então começou a acontecer comigo. E aí eu interrompi isso e esperei um tempo, e aí, quando foi nessa época aí de 2017, eu já tinha algumas músicas já que eu achava que era um material bom para compor um disco, e aí comecei a gravar. Chamei uns parceiros, uns grandes amigos assim que me ajudaram muito, que foi, posso até dizer aqui, o Ronaldo Diamante, super baixista, que me incentivou pra caramba também nessa época. O Marco Tomaso de piano, pianista maravilhoso, e o Gabriel Barbosa também de bateria. Foi um som bem enxuto assim de quarteto de jazz, porque é piano, baixo, bateria e guitarra, é a mesma formação o disco inteiro. E eu acho que foi um resultado bem legal.
É um disco de música, é um disco bem brasileiro, assim, né? Eu ia perguntar quais os ritmos assim que você privilegiou assim, né? Na Eu escolha ia das pedir para você tocar um pouco também, né? Mas Vou tocar um pouquinho, vou tocar. Como eu gosto muito, como a questão rítmica, esse aspecto rítmico é uma coisa que me impulsiona muito, então os ritmos brasileiros me impulsionam muito. Então eu fazia muito isso. Eu colocava, digamos assim, eu fazia eu mesmo uma gravação assim, sei lá, gravava numa caixinha de fósforo e começava a tocar. E saía algo tipo... Nessa onda, assim, mais ou menos. Essa música se chama assim, Em Dezembro Você Vem. É a última faixa do disco. Eu toquei um pedacinho, mas é isso aí. Muito bom. Música instrumental, né? Seu disco todo de música instrumental, aliás, é seu lance, né? Disco é de música instrumental. Embora você tenha músicas com letra, depois vamos falar sobre isso, mas eu queria que você me dissesse assim, como você acha que a gente poderia estimular a cena instrumental no Brasil, né? A gente não valoriza muito como outros países. O que você acha que Sim. falta, assim, o que a gente poderia fazer para isso? Olha, eu acho que falta uma coisa, que é tudo. Educação, talvez? Falta principalmente educação. O Brasil, assim, é a minha visão, né? O Brasil, ele vem numa decrescente, na minha visão. Ele vem numa decrescente de estímulos culturais muito grande. Como eu estava dizendo, as minhas influências musicais, dos meus amigos, as pessoas da minha geração, a gente cresceu ouvindo essas pessoas. A gente ouvia o Chico Buarque, como quando criança, as músicas de criança, gente, os discos do Chico e do Vinícius, Arca de Noé, Toquinho. Meu Deus, isso é uma coisa maravilhosa. Braguinha, né? Braguinha faz uma falta terrível, né? Todos eles fazem uma falta, esses mestres fazem uma falta muito grande. E eu vou dizer, não, hoje em dia ainda existem mestres como esses, né? Assim, tem muita gente boa que a gente não fica sabendo, porque não aparece na televisão, não toca no rádio, não sei se nem se tem mais o que toca no rádio hoje em dia. E a gente não tem acesso. Então, o que acontece? Eu acho que para você poder valorizar uma música, eu não vou dizer eu não vou chamar de música de qualidade, não vou dizer que a música é melhor, que é pior, que nada. Mas uma coisa é incontestável, é uma música que tem mais informação, né? Se você pegar uma música, um tema de jazz, ou uma coisa da música clássica, da música erudita, eu não quero dizer que ela seja melhor nem pior, mas ela realmente tem mais informação do que, sei lá, a galinha pintadinha, por exemplo, que as crianças ouvem muito hoje em dia. Eu não estou tirando o valor da galinha pintadinha, lógico que não. Eu acho importante que exista. Estou falando para o público realmente infanto-juvenil. Tenho uma filha de 5 anos, já ouviu muito a galinha pintadinha. Mas não só isso, mesmo na música para os adultos, vamos dizer assim. Eu acho que tudo tem o seu lugar no mundo, tudo tem o seu valor, mas eu acho que existe declaradamente uma coisa que privilegia esse tipo de música que, a meu ver, tem menos conteúdo. Mais comercial também, né? Talvez. Mais comercial, exatamente. Mais comercial, com letras sobre assuntos mais superficiais, sobre coisas mais corriqueiras, assim, do dia a dia, que tem o seu valor, como sempre, esse tipo de música sempre existiu. Mas ele andava junto com outras coisas também. E eu acho deliberadamente, na minha opinião, que existe uma intenção por trás disso. Eu acho que existe uma intenção de desinformar mesmo, assim, de que as pessoas sejam menos informadas, tenham menos acesso
à cultura, menos acesso à possibilidade de relativizar valores, de uma visão mais estreita. Infelizmente é assim. Eu não queria entrar nessa seara, não, porque o nosso assunto é música, né? Mas a educação brasileira, assim, desde os anos 50, ela realmente sofreu um impacto muito grande, né? Com a urbanização. E depois com a reforma do Passarinho, em 67. Eu estudei música no colégio aqui no Rio de Janeiro, no primário inteiro e no ginásio inteiro. Quer dizer, e não era música da Galinha Pintadinha, né? A escola tinha uma orquestra, a escola tinha banda, a gente aprendia canto orfeônico ali, e de repente em 67 acabou tudo isso. Então a gente está pagando o preço. Lembra do Vila Lobos, o trabalho do Vila Lobos? Isso. As experiências que a gente ouve, né, de músicas em algumas escolas de comunidade, ou escolas de música que são montadas em comunidades, acaba que as crianças ficam super interessadas. Música clássica, se formam orquestras. Então, hoje em dia estão fazendo isso no contraturno, né? Antigamente você tinha isso como currículo. Exatamente. Profissionalizado. Mas todas essas iniciativas que você está dizendo são particulares, são pessoas que, poxa, vamos levar música para essas pessoas. E eles adoram. E é importantíssimo, eles amam. Você é professor, né? Talvez você tenha essa experiência. Como é que é a receptividade assim, dos seus alunos? Com a música em geral, né? Que você ensina. Eu sou um professor muito pouco ortodoxo. Mas eu adoro dar aula. Assim. Quando as pessoas me perguntam, você dá aula? Você dá aula para criança? Eu dou aula até para o seu cachorro, se você quiser. Aula para qualquer um, em qualquer nível. Então... Mas o cachorro aprende ou não? Eu quero saber se... Ele aprende. Eu nunca dei aula diretamente para o cachorro, mas eu tive alunos que tinham cachorro que assistiam a aula inteira. Eu estou brincando com isso, porque nós tivemos aqui numa live outro dia o Zé Maria Braga contando um caso do burro que invadiu a biblioteca para comer os livros da biblioteca. Agora a gente tem um cachorro aprendendo música. Estou entrando no desenho animado. Né? Eu tinha uma amiga que o cachorro não só acompanhava a aula do filho, mas ele também cantava, assim, ele uivava junto da música. Mas, Rogério, acho que não precisa chegar tanto. Aliás, eu te conheci numa circunstância, eu não ia nem falar disso agora, mas já que você falou que é professor, eu te conheci numa circunstância muito curiosa, né? Porque eu te conheci naquele festival Funarge, você como espectador lá, e de repente você foi chamado ao palco como professor de música de um dos músicos que estavam no palco, né? Foi a Jane, né? Eu dei algumas, imagina, da aula para a Jane do Bock. Jane é uma super cantora, uma das melhores do mundo. E dei algumas aulas para ela e para o neto dela e fiz alguns trabalhos, toquei com ela nos 2 shows. Aí teve esse dia, foi muito bacana. Esse projeto importantíssimo, é maravilhoso. Mais um do passado aí, vamos... Olha aqui, fala das suas músicas com letra. Você tem... As minhas músicas com letra, é isso que eu estava dizendo, assim. Até você canta lá no YouTube, já vi você cantando. Tem uma música, eu canto lá esse Samba Vazio. Agora, sim, eu tenho que confessar para vocês que a música é a gente se dedica tanto a estudar um instrumento, né? E eu confesso que eu acabo relegando as minhas músicas, porque eu não estudo muito elas, então às vezes eu custa lembrar um pouco as minhas próprias músicas. Mas eu tenho algumas canções, assim. Inclusive, a minha primeira, antes desse disco de 2017, eu comecei a gravar um disco anterior, que eu parei no meio, que é um projeto que ainda vai acontecer, que eram realmente músicas com letra também. Então, para mim, é tudo música, sabe? É tudo a mesma manifestação. Mas acho que vale, né? Embora estejamos num momento complicado, né, de pandemia, também não queria ficar falando sobre isso, mas eu acho que você deveria gravar. Você já tem um projeto, assim, plano de lançar algumas? Tenho. O músico sempre tem projeto. Eu tenho alguns projetos. Eu tenho um projeto vou falar de 3 projetos aqui, que eu me lembro agora. Eu tenho um projeto que é parecido com o disco anterior, que é o Pés Descalços, que é um de música instrumental com um grupo, eu tenho a intenção de gravar com quarteto ou quinteto, com composições novas, instrumentais. Tenho esse outro projeto, que são dessas canções com letras, que são basicamente sambas, né? A maior parte deles são sambas.
E tem um outro projeto que é mais dedicado ao violão, que é o que está me consumindo um pouco mais de energia de estudar agora, que é um projeto de arranjos e de composições para violão solo. Então são 3 frentes assim que eu estou trabalhando para, assim que for possível, né, por questões de práticas e para esse momento que a gente está vivendo agora, também já começar a gravar e botar isso para frente. Vai cantar aí o samba vazio um pouquinho? Posso cantar, se eu der sorte de me lembrar ele todo. Ele é assim, ó. Um trechinho. Quem veio aqui para ver esse samba novo que eu não quis fazer, não coloquei um nome, nem mesmo sei de onde ele apareceu. Toca dentro do meu coração. Toda vez que eu tenho a intenção de esquecer você, não sei se por vingança não deixou esperança e seguiu seu caminho. Se o mal que eu te fiz não passa, agora o que quer que eu faça, não me tire esse vazio. É isso. Bom. Jazão, você está sem som. Sim. Rogério, te vi também cantando jazz, numa experiência maravilhosa ali. Acho que nem sei se abre, né? E você Tocando. cantando jazz ali, lembra disso? Ali no Blue Note. E você, no Blue Note, Nossa, ali foi um show muito bacana. Assim. Você... O jazz, isso, foi um quarteto também. O jazz, assim, quando a gente começa a estudar, eu sempre ouvi de tudo, como eu estava falando. Meu começo foi na MPB, depois eu ouvi muito rock, ainda escuto muito rock, eu gosto muito de rock, de ouvir e de tocar também. E aí, no interesse pelo instrumento, começar a estudar, você vê que no rock, por acaso, minha primeira vontade de começar a tocar guitarra é coisa do rock. Para um garoto que escuta Led Zeppelin, Jimi Hendrix, eu quero isso da minha vida. Né? Só que você começa a estudar e vê que em termos de informação, de conteúdo, ele é um pouco limitado. E você vai estudando mais, aí entra em contato mais com jazz. E a minha formação, assim, mais de instrumentista é realmente do jazz, que é onde eu transito mais. Mas eu tento trazer o vocabulário e o conhecimento, o conteúdo para dentro da música brasileira, que é onde eu curto mais, é o que eu curto mais tocar mesmo. Tem uma proximidade muito grande, né, do MPB com o jazz, né, com o blues, né? Tem muito. Aliás, tanto o Sul quanto a Bossa Nova, eles têm quase que a mesma origem, né? Eles conversam com a mesma origem. Tanto a Bossa Nova quanto o blues, né? O blues. Não, o blues nem tanto. O blues nem tanto. O blues é uma estrutura muito simples. O blues, na verdade, é uma estrutura de 3 acordes. Você toca. O blues é basicamente isso o tempo todo. O blues, a bossa nova bebeu muito na fonte do jazz, né? Tinha os guitarristas, os violonistas brasileiros de bossa nova, o João Gilberto, o Bonfá, o Baden, todos eles. Desculpa, agora assim começa a me dar uns brancos dos nomes, mas eles beberam muito num guitarrista americano que se chamava Barney Kessel. Então, esses caras se influenciaram muito pelo tipo de harmonia, o tipo de condução de acorde que esse Barney Kessel fazia lá nos Estados Unidos. E aí, isso foi combinado com a batida que o João Gilberto criou, né? Que é essa onda. E aí vem essa coisa da bossa nova, do samba e da bossa nova. Bem.
Jazz é sua praia, assim, né? A sua... Não que antes não houvesse essa sofisticação harmônica. Existe aí o Garoto, que é um super compositor e sofisticadíssimo também. Mas a Bossa Nova deu a título de visibilidade nacional e até mundial, a Bossa Nova realmente teve mais essa importância. Mas o meu universo assim, de estudo realmente é mais o jazz. Legal. Rose, nós estamos chegando aí nos nossos 30 minutos. Sim. Como é que você está de pergunta? Satisfeita? Estou satisfeita. Eu acho que a gente está vivendo um momento complicado de pandemia. Estamos aprendendo algumas tecnologias, aprendendo a usar. Tem que lidar com fone. E, Rogério, você tem alguma ideia assim de como é que pode seguir a vida do músico, do artista, esse tempo ainda que a gente vai ter de isolamento e a saída dele? Quais são os caminhos que podem ser? Olha, o músico está tendo que se reinventar já há algum tempo, né? Mesmo antes da pandemia, porque com essa coisa da internet, hoje em dia você vê um disco, um CD físico, que era aquilo que a gente lutava para gravar, hoje em dia não vale nada. Né? Você vai e grava, prensa alguns como um cartão de visita, mas então a capacidade que a gente tem, a possibilidade de marcar shows de casa, isso foi cada vez caindo mais. Agora, então, com a pandemia, é inexistente, realmente. Então, as pessoas estão inventando uma maneira nova de mostrar o seu trabalho, que, consequentemente, tem uma monetização diferente também. Antigamente, você gravava um disco, vendia o disco, fazia um show, recebia pelo show. Hoje em dia, as pessoas montam canais, criam canais de vídeo no YouTube, ou seja, lá no YouTube, e geralmente tentam receber algum monetizar pela audiência, de uma forma disso. E é complicado, assim, porque aí tem muita gente e muita gente boa também. Você vê a competição é muito grande, né? É muito grande. Então, eu acho que você tem esse lado, mas tem um outro lado também que você sempre acaba criando um nicho, porque por mais que esteja muito, eu acredito muito nisso, tem muita gente boa, mas essa gente boa, cada um tem alguma coisa que é só dele. Essa alguma coisa que é só dele vai pescar alguma coisa que se interessa por aquilo e vai criar o seu nicho. E assim vão as pessoas, né? Assim a gente vai tentando caminhar. Você deixa a gente terminar ouvindo você? Deixa. Então vamos lá, toca aí pra gente ouvir você. Eu vou tentar tocar aqui uma valsa que também tem no meu disco Pés Descalços. É uma música que eu compus para os meus filhos. Aliás, eu tenho que confessar uma coisa aqui, na verdade, verdadeira, se der tempo de eu falar rapidinho. Eu nunca consegui fazer uma música para alguma coisa ou para nada. Já vou compor inspirado em alguém. Geralmente eu faço uma música e depois essa música me lembra e eu dedico depois. Essa música foi assim. É uma valsa e eu dediquei aos meus 2 filhos, João e Maria. Beijo, filhotes. É isso aí, amigos. Muito obrigado mais uma vez.
pela audiência. Espero que vocês tenham gostado. Queria também dar um recado para vocês, que meu trabalho, meu disco está em todas as plataformas digitais. É só ir lá conferir. O disco chama-se Pés Descalços, de Rogério Guimarães. E tem meu canal do YouTube também, Rogério Guimarães. Lá no YouTube você vai encontrar arranjos de violão, tem performances com banda e etc. E é isso aí. Muito obrigado. Não se esqueçam de se inscrever e dar like, né? Porque senão... Isso, importante. Dar like e comentar. Isso é fundamental. Valeu, Rogério. Um grande abraço. Obrigado a você, ouvinte. Obrigada. Obrigado, tchau, tchau. Obrigada, Jason. Tchau, pessoal. Sonora, para quem curte música e seus bastidores.